João 2, 13 a 22 diz assim: Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém. Olha só, essa passagem aqui, João, ele faz questão de registrar, porque tem boas lições aqui, não apenas neste episódio, mas também porque Jesus, através desta história, através desse acontecimento ali, Jesus está tentando comunicar alguma coisa, Jesus está tentando mostrar alguma coisa aos discípulos, aquelas pessoas que estavam ali. Na verdade, eles não entendiam a maioria das coisas que Jesus tentava mostrar a eles, né? Mesmo os discípulos que andavam com Jesus, muitas vezes Jesus falava por parábolas, Jesus compartilhava palavras e virava as costas, os discípulos vinham atrás e os discípulos perguntavam: o que o Senhor acabou de tentar falar ali que a gente não entendeu nada também, né? Mesmo os discípulos que andavam com Jesus, muitas vezes ficavam tentando entender o que Jesus estava falando, o que Jesus estava tentando comunicar. Aqui acontece que chega a época da Páscoa, e como a gente sabe, todos os anos os judeus comemoravam a Páscoa, e eles vinham de todos os cantos para Jerusalém para comemorarem a Páscoa. Eles viajavam alguns dias, outros que moravam em outros países, cidades, eles viajavam porque eles tinham que ir até Jerusalém para poder comemorar a Páscoa. Afinal, eles eram judeus e era um mandamento, eles deveriam fazer isso, e todos os anos eles vinham para a festa da Páscoa. E aqui conta que Jesus está lá para comemorar a Páscoa, e Jesus também fazia parte dessa festa. Todos os anos Jesus estava lá. A gente vê desde pequeno Jesus indo, né? Tem relatos na Bíblia que a gente vê Jesus pequeno, adolescente, indo lá comemorar a Páscoa com sua família. E aqui é uma história que conta que está na época da Páscoa, né? E as pessoas de todos os lugares se reuniam ali no templo para adorar a Deus. As pessoas se reuniam no templo para oferecer sacrifícios, para que os seus pecados pudessem ser não perdoados, na verdade cobertos, porque sangue de animal não pode perdoar pecado. O sangue de animal, na verdade, ele só cobria o pecado, né? Eles chamavam de expiação, é como se cobrisse temporariamente o pecado. E eles faziam isso ano após ano. Na Páscoa iam ali, ofereciam sacrifícios e prestavam culto e passavam dias ali festejando. E está nessa ocasião aqui onde novamente, mais um ano, eles estão ali para fazer isto. Só que acontece alguma coisa. Jesus, ele vai ao templo, e quando ele vai ao templo, ele vê algumas coisas acontecendo ali no templo. Ele vê que haviam ali muitos cambistas e muitas pessoas que vendiam animais. Por que tinham pessoas ali vendendo animais? Justamente porque eles ofereciam sacrifícios. Os sacrifícios eram feitos com animais. E por que eles estavam ali vendendo animais? Por que as pessoas não traziam animais de suas casas? Muitos, na verdade, levavam os seus próprios animais para oferecerem sacrifício. Mas como muitas pessoas viajavam de muito longe, vinham de muito longe, eles
na verdade não traziam animais, porque no meio do caminho, talvez o animal poderia se machucar, no meio do caminho o animal poderia se cansar, enfim, não aguentaria talvez enfrentar um deserto para chegar até lá. E a gente sabe que o animal que era oferecido em sacrifício deveria ser um animal sem mácula, você não podia trazer um boi mancando, você não podia trazer um bichinho sem perna, um animal com problema. Era analisado antes do sacrifício, deixa eu ver se está em perfeita condição esse animal, para que então se possa oferecer o sacrifício. Então, por causa disto, com boa intenção, tinham ali no pátio do templo cambistas que vendiam animais porque as pessoas que haviam viajado de muito longe, elas chegavam ali, só que pessoas que moravam em outros países, outras cidades, vinham também e vinham com outra moeda, outro tipo de dinheiro. Então eles não conseguiam fazer uma troca, comprar com seu próprio dinheiro. Então tinham também os cambistas que estavam ali para trocar o dinheiro. Então as pessoas chegavam ali, trocavam o seu dinheiro, depois pegavam o dinheiro e compravam o animal para que então pudesse oferecer o seu sacrifício ali e então prestar o seu culto a Deus, pedir perdão pelos pecados e fazer isto. Só que o grande problema é que aquelas pessoas, elas usam disso como uma oportunidade, na verdade, para roubar as pessoas, para tirar proveito das pessoas, porque os estudiosos dizem que, na verdade, eles lucravam muito em cima pelo fato de não ter outros lugares que vendiam animais ou que trocassem as moedas. Eles usavam dessa oportunidade para justamente colocar o preço lá em cima, para roubar as pessoas realmente, porque eles precisavam fazer isso. Eles sabiam que não tinha jeito, a gente precisa comprar um animal, precisa oferecer o sacrifício, porque é algo que nós devemos fazer. A gente sabe que não podemos ficar sem fazermos isso. Oferecemos sacrifício, pedimos perdão pelos nossos pecados. E Jesus, quando ele chega ali no templo e ele vê tudo aquilo acontecendo dentro do templo, aquela injustiça, as pessoas roubando, homens enganando as pessoas, homens tirando proveito das pessoas, ele fica indignado com aquilo. E a gente sabe o que acontece. Jesus, ele faz um chicote, ele começa a chicotear e bater, virar as mesas e derrubar tudo, fica bravo ali naquele lugar. E muitas vezes a gente, olhando para essa história, para aquele tempo nós temos lições que nós podemos tirar para aquele tempo, mas também tem lições que são aplicáveis para as nossas vidas hoje. Sabe por quê? Porque isso aqui era uma realidade naquele tempo, as coisas mudaram, o tempo mudou, e justamente Jesus estava tentando comunicar algumas coisas a respeito disso. Jesus estava anunciando um novo tempo também através disso que está acontecendo aqui. Mas antes de falar sobre esse novo tempo, sobre essa transição que Jesus estava tentando comunicar com aquelas pessoas, existem algumas lições básicas, práticas, que olhando para a história ali a gente pode tirar para as nossas vidas, né? Eu coloquei o que deixa Jesus indignado e bravo. O que deixou Jesus bravo com aquela situação? Foi o fato das pessoas estarem ali, foi o fato daqueles homens estarem ali vendendo animais, foi o fato daqueles homens estarem ali trocando as moedas para que as pessoas pudessem comprar os animais. Não foi isso. Até pessoas se confundem e pensam, no templo, na igreja não pode vender, no templo não pode. Tem pessoas que já perguntaram, no templo não pode na igreja ter venda, não pode ter coisa de comida, não pode ter livraria, não pode vender nada, porque Jesus ficou bravo quando tinha coisa para vender. Não é isso, queridos. Jesus não fica bravo porque estavam vendendo. Na verdade, a princípio, aquilo serviria para ajudar e servir as pessoas, para que elas pudessem chegar ali, comprar um animal, trocar o seu dinheiro e prestar culto. Mas eles estavam usando aquilo ali injustamente para roubar o dinheiro do povo. Então Jesus, ele chega ali, ele fica bravo com a injustiça, com a mentira, com o engano, com o oportunismo, com a deslealdade que estava acontecendo ali na casa de Deus, né? Jesus, ele fica indignado com aquilo. Como é que pode vocês aqui na casa, no templo, no lugar que deveria ser o lugar onde vocês estão aqui para prestarem culto, o lugar onde vocês estão para oferecer o sacrifício, o lugar onde vocês estão para terem um encontro com a presença de Deus? Porque nós sabemos que no Antigo Testamento o templo representava a presença de Deus. Deus se manifestava, a presença de Deus estava no templo. Não é como hoje, que nós somos o templo, a presença, o Espírito Santo de Deus habita em nós. No Antigo Testamento não, a presença de Deus estava no templo. Então aquele lugar era santo, aquele lugar era sagrado, aquele lugar era consagrado, a presença de Deus estava ali. Mas então Jesus fica indignado, porque como é que pode
se no templo, no lugar aonde Deus está, no lugar aonde vocês deveriam ir prestar culto, oferecer sacrifícios, vocês estão fazendo coisas erradas, vocês estão enganando, vocês estão mentindo. E Jesus fica bravo com aquilo, indignado, e derruba as mesas e faz alguma coisa ali, não deixa da forma que estava. Eu coloquei aqui que estar no templo não é suficiente. Jesus vem mostrar que é possível eu estar no lugar certo com a motivação errada. E muitas vezes nós caímos nisso aqui. O templo estava cheio de pessoas que estavam ali, mas com o coração longe dali. Pessoas estavam ali no templo, mas fazendo coisas erradas dentro do templo. E parece até que não mudou tanto assim de lá para cá, não é verdade? Muitas vezes nós estamos aqui, dizemos que servimos a Deus, mas na verdade a nossa vida não é bem assim que funciona. Na verdade a gente vem, né, num lugar como este, a gente vem em reuniões, a gente se diz cristão, pequenos cristos, seguidores de Cristo, mas na verdade não é bem assim, porque somos desleais, porque mentimos, porque não somos honestos, somos oportunistas. Você tem um negócio, você tem uma empresa, e se você puder tirar o máximo, se você puder pagar o quanto menos do seu funcionário, se você puder não pagar os impostos, se você puder não pagar o direito do seu funcionário, você faz de tudo para tirar. Eu gostei que o Douglas falou aqui quando ele pregou na conferência. Ele estava falando sobre a cultura do reino, sobre implantarmos a cultura do reino de Deus aqui nessa terra, e ele falou: olha, lá na minha empresa a gente preza por isso, nós fazemos além, nós damos mais do que precisamos dar. A obrigação é dar tantos por cento, a gente procura dar mais. Por quê? Porque é uma cultura de honra. A cultura do reino é uma cultura de honra, é uma cultura de generosidade, é uma cultura de abençoar as pessoas. E muitas vezes dizemos que servimos a Deus, que fazemos parte desse corpo, que estamos no templo, que fazemos parte, nos reunimos, mas na verdade vivemos de forma diferente, como aquele povo também. Estamos, mas não somos. Estamos, mas não somos. Eles estavam ali, mas não eram. Jesus fica indignado com aquela hipocrisia, Jesus fica indignado com aquela mentira, Jesus fica indignado com a falsidade, Jesus fica indignado com aqueles homens enganando. E muitas vezes, queridos, é justamente o que nós vivemos, é o que a igreja vive. Porque hoje, eu lembro quando eu era criança, era vergonha você falar que você era cristão. A gente ficava meio assim, crente era quadrado. Hoje em dia está tudo certo, você falar que você é crente, todo mundo é crente, todo mundo é crente, todo mundo gosta de, eu acredito em Deus, todo mundo está assim. Mas muitas vezes nós não servimos a Deus de verdade. A gente fala que é cristão, mas a nossa vida não fala por nós. Muitas vezes a gente na verdade dá até um mau testemunho, porque a gente fala que é cristão, e as pessoas, quando a gente fala que é cristão, elas esperam certo comportamento de nós, e elas nos observam, e aí elas começam a observar que, caramba, esse cara é cristão mesmo, eu não quero ser cristão. Porque esse cara aí é cristão, ele é o cara que mais chega atrasado no trabalho, ele é o cara que o patrão marcou bobeira, ele vai embora antes, é o cara que já vê ele fazendo as coisas, é o cara que se bobear, ele chaveca a mulher do trabalho. Fala amém. Vocês estão tão quietinhos, é o feriado, o frio. Gálatas 5, eu gosto muito dessa passagem que diz assim, olha só, Gálatas 5, 19 a 26, fala sobre os frutos, as obras da carne e os frutos do Espírito. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então aqui, olha o que o escritor de Gálatas está nos dizendo. Olha, se você diz que você é crente, se você é cheio do Espírito Santo, então você vive de forma diferente. O seu comportamento
comportamento é diferente de alguém que não anda com Deus. E é por isso que Jesus está indignado quando ele chega no templo, porque o comportamento das pessoas, pelo menos já que estão dentro do templo, deveria ser diferente. Ele talvez nem esperava que um gentil ou alguém que não conhecia as escrituras, ou alguém que não conhecia, que não fazia parte da religião, que não ia ao templo, talvez Jesus não iria brigar. Na verdade, você vê que Jesus, com as prostitutas e com os cobradores de impostos, ele era muito misericordioso. Ele abraçava, ele recebia. Por quê? Porque eles não sabiam de nada, eles não conheciam. Agora, com aqueles que conheciam, você vai ver que Jesus, ele era severo, ele era duro, porque eles sabiam e mesmo assim erravam, mesmo assim faziam. Eu coloquei aqui que aonde Jesus está, as coisas não permanecem do mesmo jeito. Jesus, ele chega ali e ele vê aquela situação e ele derruba tudo, e ele bagunça, vira a mesa, dá chicotada e corre um para um lado, corre para o outro, ele espanta os cobradores, os animais saem correndo para um lado, homem para um lado, gente para o outro, aquela correria. E não é porque Jesus era grande, forte não, mas havia uma autoridade sobre a vida de Jesus, porque ele chega ali, o povo fica assim desconcertado e uma confusão. Aonde Jesus chega, coisas acontecem. Deixa eu te dizer uma coisa: se nada está acontecendo na tua vida, talvez é porque você ainda não teve um encontro real com o Senhor. Talvez você está na igreja há 1, 5, 10, 15 anos e nada mudou na sua vida. Você é duro do mesmo jeito, você tem um coração duro do mesmo jeito, você trata a tua mulher mal do mesmo jeito, você continua xingando os teus filhos, lá no teu trabalho você continua a mesma pessoa. Talvez você precisa se encontrar com Deus, querido, porque quando nós temos um encontro real com Deus, Ele muda as nossas vidas. É impossível você se encontrar com Deus e continuar a mesma pessoa, falar do mesmo jeito e andar do mesmo jeito. Eu tenho tido, pelo fato de ser pastor, a gente conversa com muita gente, muita gente pede conselho e às vezes problemas, e as pessoas começam a falar de problema e tal, passando por isso, por aquilo, tal, e a gente fica ouvindo, tentando identificar aonde que está o problema, porque na verdade quando a pessoa está falando o problema, ela está falando do ponto de vista dela, não necessariamente é a verdade. Até porque, por exemplo, você vai conversar com um casal, ela fala uma coisa e ele fala outra coisa. Qual que é a verdade? E a verdade, sabe qual é? Que muitas vezes eu acabo descobrindo. O problema, sabe aonde está? Você precisa ter um encontro com Deus, querido. Você precisa ter um encontro com Deus, querida. Porque se você estivesse passando mais tempo na presença de Deus, se você abrisse o seu coração para Deus, você seria um pouco mais humilde. Deus, você não estaria agindo assim do jeito que você está agindo. Você precisa ter um encontro com Deus. Se você tiver um encontro com Deus, as outras áreas da sua vida vão ser resolvidas. O problema é que muitas vezes a gente quer resolver tudo nas nossas vidas sozinho, sem Deus. Deixa eu te dizer, não dá. Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. Eu amo essa passagem. Zaqueu, ele sobe na árvore para ver Jesus, está curioso, pequenininho, sobe numa árvore grande, está lá esperando. Ele tinha tudo para que Jesus não olhasse para ele, tudo para que Jesus não parasse para falar com ele. E as coincidências, né, de Deus. Jesus para, olha para cima, Zaqueu, desce da árvore, coitado Zaqueu, acho que esse tremeu todo, desceu, e Jesus fala para ele: hoje eu vou jantar com você, Zaqueuzinho, eu vou lá na tua casa, vamos comer alguma coisa lá. E todo mundo fica olhando, porque Jesus vai na casa desse aí, desse cobrador de impostos, desse cara aí que é injusto, desse cara que faz tudo errado, e Jesus vai passar um tempo com Zaqueu. Mas sabe o que é mais lindo? Que se você for ler a história, se você for ver lá nos evangelhos, você vai ver que Jesus passa, e Zaqueu, ele é tão tocado com a presença de Jesus. Zaqueu, ele é tão tocado pelo fato de Jesus estar ali, que ele fala para Jesus: Jesus, olha, eu quero pedir perdão para todas as pessoas que eu roubei, que eu já errei, que eu tirei dinheiro, que eu tirei proveito, e na verdade eu vou fazer o seguinte: eu vou dar 4 vezes mais do que eu peguei de cada um. Querido, isso é arrependimento genuíno e verdadeiro. Porque tem gente que fala que arrependimento sempre é o caminho de volta. Arrependimento sempre é o caminho de volta. Eu me arrependi. Você se arrependeu, mas não foi pedir perdão. Você se arrependeu, mas você não fez nada a respeito.
Zaqueu não, eu estou arrependido. Eu tive um encontro com Jesus, foi tão transformador que eu vou fazer o seguinte: eu roubei, mas eu vou dar 4 vezes mais. Eu vou dar 4 vezes mais. Jesus, aonde Ele está, com quem Ele se encontra, a vida são transformadas, ambientes são mudados. É impossível nós termos um encontro com o Senhor e nada acontecer nas nossas vidas. Talvez você está buscando tantas mudanças na sua vida. Talvez você chegou aqui pensando: Gui, eu preciso de cura e milagre no meu casamento. Eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Na verdade, querido, você precisa de um encontro real com o Senhor, porque só Ele muda, molda o nosso caráter, o nosso coração, quem nós somos. Nós somos maus, a gente só sabe fazer o que é mal. Se dependesse de nós, nós faríamos as escolhas erradas, mas Deus em nós, mas o Espírito Santo em nossas vidas molda o nosso caráter, molda o nosso coração, nos ajuda a fazermos escolhas certas, nos deixa com o coração quebrantado, humilde. Deus, o Espírito Santo habitando em nós. Eu posso estar no lugar certo, mas com a intenção errada. Agora, tem várias lições aqui. Jesus chegando ali no templo e brigando com aquelas pessoas e tal, e aquela confusão acontecendo. Mas, Gui, qual que seria a aplicação prática, trazendo para os nossos dias, trazendo para a nossa vida? Porque na verdade Jesus, Ele está tentando passar uma mensagem ali para aquelas pessoas também. Ele não foi ali só porque Ele ficou bravo e derrubou a mesa e virou a mesa e deu umas chicotadas lá, ficou irado. Não foi isso. Jesus estava apontando para um lugar. Jesus estava apontando para um novo tempo que iria vir. Tanto que Ele vai falar sobre derrubar, destruir o templo. E as pessoas não conseguem entender o que Ele está falando. Como é que você diz que vai destruir o templo e reconstruir o templo em 3 dias, se demoraram 46 anos para construir esse templo? E Jesus está falando assim: não, vocês não estão compreendendo o que eu estou falando. Eu estou falando sobre o meu corpo, eu estou falando sobre a minha morte, eu estou falando sobre morte e ressurreição. 3 dias, 3 dias eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Então Jesus está apontando para um novo tempo, Jesus está apontando para uma nova estação. Jesus está dizendo: olha, a gente está vivendo num tempo, e através dessa história aqui, de tudo isso que está acontecendo, eu quero mostrar, através de umas figuras, que nós estamos partindo para um novo tempo. Está chegando um novo tempo. E é nesse novo tempo que eu e você precisamos mergulhar para entender qual é a lição que nós podemos tirar para as nossas vidas. Porque nós não vivemos no tempo que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo em qual tempo? No tempo da lei. Nós não vivemos mais no tempo da lei. Nós estamos hoje no tempo da graça. Eles não, eles viviam na lei. Eles tinham que obedecer os mandamentos. Eles tinham que obedecer as leis. Eles tinham que oferecer os sacrifícios, para que os pecados fossem cobertos. E aí você chega aqui e fala: Gui, talvez você fique: como é que funciona esse negócio? Nunca vi isso. A gente vai ter que trazer então um animalzinho aqui, cortar no meio, oferecer. Não é mais isso. Não estamos mais neste tempo. Era para eles, mas não para nós. Nós estamos vivendo um novo tempo. E é sobre isso que Jesus está falando e tentando comunicar e anunciando para aquelas pessoas. João 14, 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. João 14, 23 diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, o que nós entendemos? Naquele tempo, o templo era lugar de habitação da presença de Deus. Agora, no nosso tempo, no tempo da graça, não no da lei, nós sabemos que o templo não é mais o local onde a presença de Deus está. Deus não habita em templos. A Bíblia diz isso: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não está neste lugar por causa do prédio. Não é porque este lugar chama igreja que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar porque eu e você estamos neste lugar, e Deus habita dentro de nós. Por isso Deus está neste lugar. Hoje Deus não habita mais em lugares, em templos, mas Deus habita em pessoas como eu e como você. Olha que poderoso.
Você tem o Espírito de Deus dentro de você. Então naquele tempo aquelas pessoas não entendiam ainda isso, porque para eles Deus, a presença de Deus estava num lugar, estava ali. Para nós não, Deus está dentro dos nossos corações. Agora, uma outra diferença, só para nós entendermos a diferença dos tempos, o que eles estavam vivendo lá e qual a diferença para nós hoje aqui. Os sacrifícios, qual era o papel, qual era a função dos sacrifícios? Como eu falei para vocês já, eles ofereciam sacrifícios, animais eram entregues para que os pecados fossem cobertos. Na verdade, não eram perdoados, porque um sangue de animal não pode perdoar um pecado, e justamente por isso, Deus sabendo disso, sabendo que eu e você pecamos, e não poderíamos estar na presença do Pai, Ele envia o seu único Filho na terra, por mim e por você, para entregar, derramar o seu sangue por mim e por você, para que nós fôssemos perdoados. Em Jesus não houve pecado, Ele foi santo, para que então, como um cordeiro santo de Deus, sem mácula, sem pecado, sem nada, fosse entregue naquela cruz por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ser perdoados. Sacrifício naquele tempo era de animais, para que as pessoas tivessem os seus pecados cobertos. Agora em Hebreus 10, 11 a 14 diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então qual que é a diferença de lá para cá? A diferença é que lá eles ofereciam animais, sacrifícios, para que seus pecados fossem cobertos. Qual a diferença para nós hoje? Jesus foi o nosso cordeiro, se entregou por mim e por você. Hoje nós não precisamos oferecer nenhum animal, porque Jesus já fez isso por mim e por você. Você tem motivos para agradecê-lo? Olha só, Jesus na verdade ele estava tentando revelar algumas coisas para que as pessoas compreendessem. Como eu falei aqui para vocês, dos versículos 19 a 21, ele fala sobre essa questão do santuário. Em 3 dias eu vou reconstruir. E as pessoas estão falando assim: como é que negócio é esse? O que você está falando? Ele fala: é sobre mim que eu estou falando. Em 46 anos eles falam: edificado o santuário, e tu em 3 dias levantarás. Ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Na verdade, os discípulos, olha só, os discípulos só conseguiram entender isso. Olha no versículo 22, os discípulos só conseguiram entender o que Jesus estava falando, sabe quando? Depois de Jesus ter morrido, depois de Jesus ter ressuscitado já. Eles não conseguiram entender na hora que Jesus falou aquilo. Jesus falou e está todo mundo lá pensando: eita, como é que Jesus vai derrubar o templo, erguer o templo em 3 dias? Esse Jesus é doidão mesmo. Os caras demoraram 46 anos, o cara aparece aqui e fala que em 3 dias ele vai fazer essa obra. Não entenderam nada. E aqui no versículo 22 diz assim: quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na escritura e na palavra de Jesus. Jesus estava anunciando um novo tempo para aquelas pessoas. Jesus estava dizendo: olha, vocês estão vivendo aqui debaixo da lei, mas está chegando o tempo da graça, está chegando perto do momento onde eu vou me entregar naquela cruz, onde nada disso, na verdade é onde eu vou mudar um pouco o culto, a religião, a forma que vocês cultuam, a forma que vocês veem Deus, a forma de vocês se relacionarem com Deus vai mudar a partir de mim. Quando eu me entregar naquela cruz, quando eu ressuscitar, não vai ser mais da mesma forma. Vocês não vão mais partir animais, vocês não vão precisar mais fazer estas coisas que vocês estão fazendo aqui. Vai ter uma nova forma de se relacionar com Deus, vai ter um novo jeito de falar com Deus, vai ter um novo jeito de cultuar a Deus. Jesus estava tentando mostrar isso. Então,
qual lição nós podemos tirar dessa história, aplicando nos dias de hoje, no tempo da graça, não na lei, mas no tempo da graça? Eu coloquei aqui vocês, se Jesus, olha só, se Jesus aparecesse aqui hoje, com um chicotinho na mão, o que é que será que ele nos diria? Será que Jesus chegaria aqui, entraria no templo com um chicote, e será que ele chicotearia alguém? Será que ele viraria essa mesa? Será que ele viraria o cubo ali? Qual será que seria a reação de Jesus no tempo que nós estamos vivendo? Eu coloquei aqui, vocês não precisam ir a algum lugar para chegar até Deus. Aqui algumas lições e diferenças que nós tiramos. Você não precisa mais ir a algum lugar. Eles iam ao templo, eles precisavam de um lugar para se encontrar com Deus, mas vocês precisam de uma pessoa. Agora não é mais um lugar, agora é uma pessoa. Não é mais um local, mas agora é uma pessoa. Não é mais o templo, não, vocês não precisam viajar, tanto que depois você vai ver que logo depois no capítulo 13 vai falar da história de Nicodemos, fala sobre nascer de novo, né? Depois a gente vê também a história da mulher samaritana, que ela pergunta: onde que eu vou adorar a Deus? Em qual monte? É aqui ou lá? E Jesus fala para a mulher: minha querida, você não está entendendo, você adora em qualquer lugar, porque vai chegar um momento que não é mais aqui, não é mais ali, não é no templo, porque o templo sou eu, o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, não é um lugar. Eu adoro a Deus em todos os lugares, e o problema é que tem muito crente que pensa que adorar a Deus, que servir a Deus é dentro do templo, é dentro da igreja, e muitos fazem exatamente isso. Eles servem a Deus no domingo, eles levantam a mão e são bons cristãos no domingo, eles dão glória a Deus, e eles cantam aleluia, e eles falam a paz do Senhor Jesus no domingo, porque é no templo. Gui, templo é um lugar sagrado, então eu me comporto direitinho, eu venho com a minha roupa decente, eu venho com a minha Bíblia debaixo do braço, mas segunda-feira eu não estou no templo, o meu trabalho não é o templo, a minha faculdade não é o templo, a minha escola não é o templo, e então, já que eu estou fora do templo, eu vivo da forma que eu quero. Mas você não entendeu, você é o templo, a presença de Deus habita dentro de você o tempo inteiro. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida em todos os lugares. Isso aqui não é o templo, Deus está com você em todos os lugares. Por isso, será que você tem sido um bom representante do reino dele por onde você passa todos os dias da sua vida? O povo fazia 613 mandamentos. A Bíblia diz que se falhasse em um, é como se tivesse falhado em todos. Imagina, possível. O cara estava lá, 609, consegui, 610, 11, voltei para o zero. Lascou, estava indo bem, mas voltei para o zero. E o Antigo Testamento e o Velho Testamento é só para, na verdade, nos mostrar, só para apontar justamente para Jesus, para nos mostrar que não é possível sem Jesus, para mostrar que nós não podemos, que é impossível. E as pessoas iam, ofereciam sacrifícios e faziam de tudo, mas não é possível. Eu coloquei aqui em segundo lugar, eu não preciso fazer um chicote, derrubar as mesas e bater em você, porque na verdade Jesus, como se Jesus estivesse aqui e ele pegasse o microfone hoje, e talvez você estivesse esperando, porque talvez os irmãos que estão à sua volta não sabem dos seus pecados, das suas falhas e dos seus erros, mas você pensa: mas Jesus sabe, né? E, Jesus sabe de tudo. Então Jesus entrou aqui, Jesus pegou o microfone e você já pensou: a minha casa caiu. Jesus está com um chicote na mão e você pensa: hoje eu vou tomar chicotada, porque eu lembro agora daquela mensagem do templo, quando Jesus vê que tem alguma injustiça, alguma coisa errada, ele vem e dá chicotada na gente. E Jesus, ele entra aqui hoje e ele pega o chicote na mão para mostrar para vocês, e ele diz: olha, na verdade eu não vou dar chicotada em ninguém, porque na verdade eu me coloquei no seu lugar, eu tomei chicotada para que você não precisasse tomar nenhuma chicotada.
chicotada. Na verdade você precisava sim. Na verdade você não é digno de viver essa vida que você vive. Na verdade você merece tomar chicotada, porque só você sabe o que você faz, só você sabe o que você já aprontou. Mas Jesus chega aqui e diz: olha, você não vai precisar passar por isso, porque eu passei, eu paguei o preço, o alto preço que você precisaria ter pago, mas eu paguei por você. Por isso nessa noite Ele não chega aqui e levanta mesas e te dá chicotada, mas Ele te diz: olha, eu vim nessa noite para te abraçar e para te dizer que o preço que precisava ser pago, eu já paguei por você. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Isaías 53, 5, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi esmagado, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós merecíamos, na verdade, sermos chicoteados pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, pelos nossos pecados, mas Ele pagou o preço por mim e por você. Quantos assistiram aquele filme A Paixão de Cristo, e Jesus sendo chicoteado em pedaços, sendo arrancados dele? Na verdade era por mim, era por você. Nós deveríamos estar ali. Isso é graça, favor e merecido. Nós não merecíamos a misericórdia de Deus, que não nos dá aquilo que nós merecemos, porque nós merecemos tomar chicotadas, mas Deus em sua infinita misericórdia nos poupou dos chicotes. E em terceiro eu coloquei que agora não é mais pelas tuas obras, mas é pela minha obra consumada naquela cruz. Antes dependia do que eles faziam. Antes se eles conseguissem cumprir os mandamentos e as leis. Antes eles precisavam oferecer o sacrifício. Antes eles precisavam comprar um animal. Antes eles precisavam ir ao templo. Antes eles precisavam estar no lugar. Antes eles precisavam de um ritual. Antes eles precisavam fazer, porque senão eles não conseguiriam. Eles não poderiam ter um relacionamento com Deus. Eles não poderiam obter o perdão de Deus. Então eles tinham que fazer coisas, obras para alcançar o perdão de Deus. Mas em Efésios 2, de 1 a 9, deixa eu ler para vocês. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Enquanto eles precisavam fazer tudo ali, para alcançar o perdão, comprar, oferecer o sacrifício, derramar sangue de animal, estar em um lugar específico. Agora Deus está nos dizendo: agora não é pelo que eu posso fazer, agora não é pelo que eu consigo fazer, para que eu não me vanglorie, para que eu não fique achando que eu sou bom demais. Já que eu consegui cumprir os mandamentos, os 613, então eu sou bom, eu sou merecedor. Na verdade não somos merecedores, não somos bons o bastante para recebermos o perdão de Deus. Não é pelas nossas obras, não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Ele fez por nós naquela cruz.
cruz. Nós olhamos para essa história e vemos Jesus ali derrubando e fazendo, e derrubando aquela mesa e acabando ali com o sacrifício, aquela confusão tudo, e dizendo: olha, eu vou derrubar não só essas mesas que eu estou derrubando aqui, eu vou derrubar também o templo em 3 dias, e vou erguer o templo em 3 dias. Jesus estava dizendo: um novo tempo está chegando, que não vai ser esse tempo de juízo, onde vocês precisam estar debaixo da lei, fazendo para que consigam ter o perdão. Vocês daqui a pouco vão entrar num novo tempo, onde vocês vão poder se achegar a mim, e através de mim se achegar ao Pai, através de mim se achegar ao Pai. Vai existir uma nova forma de se relacionar com Deus. Jesus, se Ele estivesse aqui neste lugar nessa noite, talvez você estaria com medo, pensando: Jesus vai me julgar. Mas Jesus olha com você com olhos de compaixão nessa noite, te dizendo: vem, não é pelo que você fez, não é pelo que você viveu, não foram as suas escolhas. Sabe por quê? Porque o preço que precisava ser pago, Ele já pagou por você. Por isso, nessa noite, independente do seu passado, da tua história, de tudo que você viveu nessa noite, você pode dizer: estou aqui, Deus, e Ele te recebe. Porque quando a gente olha para uma história como essa, a gente pensa: nossa, Jesus é um Jesus bravo que vai vir me dar chicotada aqui. E muitas vezes é essa ideia que nós temos de um Deus que fica dando chicotada e bravo com a gente. É claro que eu não vou citar a pessoa, mas essa semana eu estava conversando com uma pessoa e eu senti falta dessa pessoa nos cultos aqui. Fazia um tempo que essa pessoa não veio, não vinha, e eu senti falta dessa pessoa. E eu falei: cara, faz um tempo que eu não vejo essa pessoa. E eu mandei uma mensagem para essa pessoa, e essa pessoa falou para mim que ela não estava mais vindo no culto, porque ela falou assim: olha Gui, é maravilhoso, eu tive um encontro com Deus, a presença de Deus é tão forte naquele lugar, e eu sinto, Deus fala comigo, Deus mudou tantas coisas na minha vida, mas tem algumas coisas ainda que Deus não mudou. Ele falou: tem algumas coisas que Deus não mudou. E toda vez que eu saio do culto, às vezes eu faço alguma coisa e eu me sinto tão culpado. Eu sinto que Deus, como se estivesse dizendo: você não merece estar na minha presença. Você não merece ir lá, porque você sai de lá e faz essa coisa errada. Você sai de lá e ainda não consertou todos os seus caminhos. Eu falei: querido, não aceite essa palavra. Isso não é palavra de Deus para você, não. Isso é acusação do diabo. Isso é acusação do diabo. Deus está te dizendo o seguinte: Ele é um pai. O pai te ama, independente se você faz certo, se você não faz certo, se você faz errado. Eu amo meu filho, se ele me obedecer. Se ele não me obedecer, eu continuo amando ele do mesmo jeito. Meu amor por ele não muda. O amor de Deus por você não muda. Por que Deus diz na sua palavra algumas coisas? Por que tem princípios? Porque Ele não quer que você sofra, Ele não quer que você chore, Ele quer que você seja feliz, Ele quer que você se dê bem na sua vida. Por isso que tem princípios, por isso que nós temos a palavra de Deus como um guia para as nossas vidas. Aí eu expliquei para ele justamente, falei do Antigo Testamento, a lei, falei a graça, falei: cara, não é o que eu posso fazer, não é o que você pode fazer, é o que Jesus fez por mim e por você. Eu também peco, cara, eu também erro. Eu falei: eu peço perdão e Jesus me perdoa e lava o meu coração. A gente está nessa mesma luta, cara, eu estou junto com você. Ele falou: cara, isso mudou o meu pensamento. Terça-feira eu estou lá. E eu já vi que está aqui nessa noite. Claro que eu não vou apontar, né? Está aqui. E está aqui para não ir embora mais. Eu sei disso. Porque muitas vezes a gente pensa justamente isso: esse Jesus vai vir com um chicote e vai derrubar a mesa da nossa vida, da nossa casa, e vai ficar bravo com a gente. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus é amor. Você imagina o pai olhando para você dizendo: vem filho, vem do jeito que você está. Vem do jeito que você está. Vem da sua história quebrada. Vem desse lugar feio que você está mesmo. Não tem problema não, deixa eu te abraçar, deixa eu te receber aqui, deixa eu te dar um abraço. Eu quero te receber, eu quero te amar, eu quero cuidar de você. É claro que Ele não vai te deixar do jeito que você está, porque Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. Ele tem sonhos maravilhosos. Ele não quer que você fique chorando todo dia. Ele não quer que você tome remédio para dormir. Ele não quer que você viva deprimido, nada disso. Por isso, Ele quer te receber, porque Ele vai começar a cuidar de você. Ele vai começar a tratar o seu coração. Ele vai começar a fazer uma obra que você nunca imaginou na tua vida. Você não precisa de obras, você não precisa de um animal, você precisa apenas dizer sim. Você precisa apenas abrir o seu coração e dizer: eis-me aqui, a minha vida é do Senhor. E quando você fizer isso, querido, independente do que
que você viveu até aqui, Deus vai tomar a tua vida, o teu coração, e vai dar uma volta que você não vai acreditar.